Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro e a gente vai falar do capítulo 9, que vai falar sobre as forças da natureza, tá bom? Então, bora lá começar. Vocês estão vendo essas imagens aqui, não estão vendo, galera? Então, essas imagens a gente dá para perceber que são imagens relacionadas a algum tipo de catástrofe, beleza? Aqui no Brasil a gente quase não vê esse tipo, a gente quase não vê não, a gente nunca praticamente vai ver esse tipo de catástrofe aqui. Nem essa, provavelmente, mas essa daqui é um pouco comum entre a gente. A questão de inundação, né? A gente vê aí o processo de Mariana, né? Enfim, vamos dar continuidade. Qual é a relação entre esses eventos e as ações humanas? Então é nesse capítulo onde a gente vai abordar sobre essa relação desses eventos, beleza? Também a gente vai abordar um pouquinho sobre as mudanças que podem ser percebidas nos locais, né, afetados por essa catástrofe de grande magnitude, tá bom? A gente vai observar através desse capítulo. Então, o primeiro passo a gente pega para analisar o que seria um cataclismo, tá? O que seria o cataclismo? Seria, na verdade, alterações que acontecem no meio ambiente. Tá? Essas mudanças elas podem ser muito bruscas, que afetam a paisagem de determinado lugar e interferem diretamente na dinâmica da população, beleza? E esse cataclisma também aconteceu em outros tempos, como a gente já conhece, tá bom, galera? Mas o principal é falar sobre o cataclisma. O que é o cataclisma? É a alteração do meio ambiente, mas essa alteração é de modo brusco, beleza? É de modo muito grosseiro, tá bom, galera? Bom, vamos começar. Em outros tempos, a gente conhece uma das grandes extinções, como foi o primeiro período cambriano, que quem foi afetado foi esses carinhas aqui do lado aqui, os trilobitas, tá? Que são os ancestrais dos insetos aracnídeos, tá bom, galera? Então esses carinhas aqui foram os primeiros afetados, foram um dos primeiros seres que habitaram a Terra, tá? A primeira hipótese, na verdade, né? Então temos aqui a primeira explicação para que tenha ocorrido essa extinção. Teve então uma forte redução do nível do mar, né, que eliminou o habitat dessas espécies na água rasa. Então as espécies não poderiam sobreviver, tá bom? E a segunda explicação é que mudanças na corrente marítima jogaram muitas espécies em algumas águas frias que estavam sem oxigênio, tá bom? Então teve aí essas duas hipóteses para que acontecesse essa extinção, visto que naquela época não tinha seres humanos, beleza? Então vocês verificaram aí a extinção de uma espécie através de um modo muito natural, né? De um cataclismo. Um outro período, que foi o segundo período, né, que é dado o nome com Ordoviciano, foi afetado principalmente os invertebrados marinhos, tá? A primeira explicação que fala sobre isso fala que naquela época teve uma glaciação, ou seja, um aumento de gelo, que acabou com uma espécie por conta do frio. Tá? A segunda explicação foi que o gelo acumulou tanto nos continentes que reduziu o nível do mar, eliminando o habitat desse animal. Tá bom? Então temos aqui, claro, isso aqui é uma imagem suposta, mas eu queria que vocês entendessem a glaciação, beleza? Que é o processo que aumenta a quantidade de gelo na Terra, né? Com isso ocupando os níveis do mar. Então, esses carinhas aqui, que eram invertebrados marinhos, eles acabaram sendo extintos naquela época, tá? Não é que eles sumiram de vez. Lógico, existiam uma ou outra, tá? Mas em pouquíssima quantidade. O terceiro período foi o Devoniano, onde a gente vê a presença aí de uma das explicações que a gente acha que aconteceu, né? Então temos aí os primeiros afetados, os peixes. Mas esses peixes que foram afetados aqui, galera, é aqueles peixes que estavam vivendo na água, mas conseguindo sair dela, entendeu? Então tinha peixes que conseguiam viver um pouco fora d'água, né? Os primeiros anfíbios, beleza? Então a primeira explicação para essa extinção desses peixes, né, no período devoniano foi o aquecimento seguido de uma rápida glaciação.
associada a uma diminuição do oxigênio nos oceanos, tá bom? A segunda explicação é que há evidência de um grande impacto de um asteroide nesse período, tá bom? Então temos aí uma primeira explicação de um asteroide caindo na Terra, tá? A segunda, né, a segunda vez que um asteroide caiu novamente na Terra foi nesse período permiano, tá? Que foi o quarto período. Quem foram os afetados? Né? Os répteis anteriores aos dinossauros, tá vendo aqui? Aqui eu coloquei até como dinossauro aqui, alguns aqui, mas não necessariamente existiam dinossauros ali. Existiam répteis anteriores ao dinossauro. Podem ser maior, podem ser menor, enfim. A gente não sabe, porque são hipóteses. E é nessa época que ainda existia a Pangeia, tá bom? A primeira explicação fala com que um derramamento de lava, onde hoje é a Sibéria, causou a maior de todas as extinções. Então, provavelmente aqui seria um derramamento de lava, tá? Vinda de vulcão. A segunda explicação é que vem um outro asteroide, né, com mais de 6 km de diâmetro, se chocou com a Terra. Tá? Então vem aí uma outra hipótese que pode ter extinto esses répteis anteriores ao dinossauro. O quinto período foi o período Cretáceo, né, que quem foram os afetados foram os dinossauros. Tá? E a primeira explicação é que um asteroide de mais de 10 km de diâmetro, né, tem atingido o Golfo do México, tá bom? Isso lá para perto, lá nos Estados Unidos, tá? Temos aqui então outro, né? A segunda explicação é que há indícios de fortíssimas atividades vulcânicas no período, com consequência semelhante ao impacto do asteroide. Lembrando, galera, que aqui, né, nesse período da Pangeia, né, e esse período aqui, o quarto período e o quinto período, eles estão ali analisando ali que vocês reparam que a Terra tinha os continentes todos unidos. Então, nesse movimento das placas tectônicas, dos continentes, beleza? Então você tinha aí liberação de lavas. A gente vai aprender mais para frente, se eu não me engano, acho que é no livro 4, se eu não me engano, a gente vai ver a dança dos continentes, a dança das placas tectônicas. A gente vai ver que está muito ligado esse movimento da placa com a liberação de lavas. Então pode ter sido sim um indício da extinção desses dinossauros. Podem ter sido também pela lava, tá bom? Então essas alterações, depois que a gente viu esse processo a gente viu esse processo de extinção, né? A gente vai ver agora as alterações naturais que podem ocorrer e as migrações. Né? As migrações, de fato, ele é um movimento de um local para o outro com determinada direção e sentido, realizado por um conjunto de indivíduos, tá bom? Então, nada mais a migração é você partir de um lado para o outro, determinado, em uma direção só, tá? Então, temos aqui exemplos de animais e de insetos que fazem esse tipo de migração, tá? Uma pelo fato de comida, outra pelo fato de reprodução, outra pelo fato de clima, né, do local, né? Vamos supor, a gente acabou de ver aí que lá no Canadá tem um bioma específico e que uma parte do tempo o inverno predomina, né? Então, com isso, aqueles animais que viviam no verão lá, né, do Canadá, obviamente que eles não vão continuar lá. Eles vão se mudar, eles vão migrar para o outro lado. É o caso das borboletas também, de alguns pássaros, por questão de comida, tá? Eles viajam para outras regiões para conseguir se alimentar melhor. Né? Temos aqui, por reprodução, temos as baleias, né? Temos aqui também o caso dos pinguins, tá bom? Então, todos esses animais, né, assim como outros também, fazem esse processo de migração em relação às alterações naturais, tá bom? Então, pode estar associada ao clima, à disponibilidade de água, de comida, ao comportamento reprodutivo, como eu já havia falado, tá?
Então a gente fala do período glacial. O que seria um período glacial? É um período de glaciação, beleza? O que é um período de glaciação? Um período que está aumentando aí a quantidade de frio, né? A quantidade de geleiras, então sofre glaciação, tá? Então eu tenho aqui as geleiras que estão num certo nível, tá vendo? Quando sofre um período de glaciação, que é um período supernatural, beleza, da Terra, acontece isso em milhares e milhares de anos, como o aquecimento também acontece em milhares e milhares de anos, a Terra sempre vai aquecer e vai resfriar, beleza? Então eu tenho aqui a geleira num certo ponto. Com o passar do tempo, essas geleiras podem sofrer um avanço, beleza? E olha só, ocupando uma certa área que estava aí, um lago, né, um rio, enfim, ela pode cobrir. E ao mesmo tempo, a Terra pode aquecer num certo momento e retornar, né, e recuar essas geleiras, entendeu? E formando essas estrias, tá bom? Para linkar um pouquinho nesse período glacial, tem essa ideia da Era do Gelo, tá bom? Quem não viu, tá? Eu indico muito você pegar da Era do Gelo 1 até, se eu não me engano, acho que até tem o 4, né? Até o Era do Gelo 4, tá? Se vocês repararem bem, a Era do Gelo, ele vai falar sobre a glaciação, vai falar sobre o período da glaciação, vai falar sobre o período do aquecimento, né? E vai falar um pouquinho sobre a migração, né, desses animais para em busca de comida, né, e de proteção. Então, eu acho muito bacana vocês verem esses filmes, né, da Era do Gelo e linkar com o nosso conhecimento, tá bom? E essas migrações, né, as migrações de seres humanos também, já que a gente fala dos animais, a gente agora vai falar dos seres humanos, né? Os seres humanos, para ocupar os certos continentes, teve várias teorias que foram abordadas a partir daí. Então temos aqui a primeira teoria, que é a teoria de Clovis. O que Clovis achava? O que essa teoria fazia? Com que o homem, na verdade, ele teria chegado pela América, beleza? Ó, pela América, atravessando aqui, ó, o Estreito de Bering, beleza? E isso tem indícios porque foram encontrados aqui alguns sítios com artefatos que indicaria seres humanos nessa área, tá? Naquela tal data, e que atravessariam essa região aqui do Estreito de Bering, partindo pela América e chegando aqui na América do Sul, tá bom, galera? Então, uma das primeiras teorias. A segunda teoria foi a teoria da chegada pelo mar. Então, o que aconteceu aqui? Essa teoria mostrava que os seres humanos teriam chegado à América aqui, ó, teriam chegado à América do Sul, né, atravessando o Oceano Pacífico. Tem aqui o Oceano Pacífico, tá? E pela Oceania, né? Cadê a Oceania? Está lá do outro lado. Cadê? Pacífico e a Oceania aqui, tá vendo? A terceira seria a teoria das três ondas migratórias, que parte do princípio que os primeiros americanos teriam chegado pelo Estreito de Bering novamente, tá vendo? Já temos duas teorias que passam por aqui, pelo Estreito de Bering, seguindo em direção ao sul, pela costa do Pacífico. Olha só, então ele vai pegar aqui, ó, a costa aqui, ó, da América todinha aqui pela costa do Pacífico, e vindo por aqui e chegando na América do Sul, beleza? Uma segunda onda migratória ocorre a costa do Ártico até a Groenlândia, tá? Então temos aqui o Ártico, cadê? Temos aqui o Ártico, a costa do Ártico, beleza? Até a Groenlândia, que é por aqui, e com isso chegando às Américas, beleza? A América do Sul aqui também. E a terceira onda migratória seria que já a terceira se dirigiu rumo às montanhas rochosas que eu tenho por aqui, ó, as montanhas rochosas que eu tenho por aqui, com isso levando a América do Norte e a América do Sul, tá bom? A quarta teoria, né, temos 4 teorias, seria a teoria das diversas ondas migratórias para a América.
Então existiram diferentes ondas migratórias para a América, tanto por meio do Estreito de Bering, quanto pelo mar, beleza? Tanto por aqui, quanto por aqui, vindo da Ásia também e da Oceania, que é aqui embaixo. Então, de fato, né, as grandes teorias mostram que o ser humano, né, surgiu a partir daqui, e daqui da África eles foram se distribuindo, beleza? Então eles formaram migrações, formaram grupos e foram se distribuindo pelos continentes, tá bom? Então a ideia das teorias são essas quatro, né? Então temos a teoria de Clovis, é a primeira, chegada pelo mar, temos aí as 3 ondas migratórias e, por fim, as diversas ondas migratórias para a América, tá bom? E com essas migrações, com essas mudanças, galera, de continente, esses seres, né, os seres humanos, assim como animais, eles se adaptaram a tal região, né? Agora eu vou sair dos seres humanos, eu vou voltar para os animais, beleza? Então os animais começaram a se adaptar, beleza? Essa adaptação eu vou dar um nome de isolamento geográfico, beleza? Ou isolamento biológico, tá bom? Então ele fala muito da questão de que os animais, o que eles faziam? Né? Como eles foram isolados, né, numa tal região, então eu poderia fazer o seguinte: aqui eu tenho um animal por completo, tá? Um animalzinho que a gente conhece. Show? Aí eu pego esse animal, coloco ele em um local isolado, com um certo tipo de alimento. E um outro grupo, eu vou colocar o mesmo animal, porém com outra forma de alimento, beleza? Então, cada um dos dois ali, né, a caixa A e a caixa B, eles estão com nutrientes típicos daquela região, beleza? Com uma alimentação completamente diferenciada, beleza? Vocês acabam verificando o seguinte: quando esses animais têm suas proles, né, seus filhotes, os filhotes nascem com mutações. Ou seja, a geração desses animais que formaram aqui no início, eles ficaram, entre aspas, mutantes, tá bom? Então, seriam animais com adaptação típica daquela região. E o outro grupo também com adaptação típica daquela região, beleza? Então isso demonstra o isolamento geográfico. Então eu tenho aí animais com pelagem escura, é a mesma espécie. Então eu tenho animais com pelagem mais escura e animais com pelagem mais clara, né? Eu tenho vários tipos de animais que podem sofrer esse tipo de isolamento geográfico, tá bom? Então, o cataclisma pode sim levar ao aumento da biodiversidade. Por quê? Por causa do isolamento geográfico, tá bom? Então, um animal vai ficar naquela região, então ele só vai consumir o que tiver de alimento naquela região. Obviamente, as suas proles vai ser mais adaptado para aquela região do que a outra, beleza? Então, isso fala um pouco de isolamento geográfico. Quem tiver um pouco de curiosidade, tá? Eu acharia muito bacana vocês lerem a página 96, que vai falar sobre isso mesmo, sobre o aumento da biodiversidade, tá bom? Que deixa eu ver aqui, se dá para vocês verem, essa parte aqui, ó, tá bom? Show, galera? Bom, a nossa aula foi até aqui, espero que vocês tenham gostado, fica até a próxima, tá bom? Valeu, galera!